Olá pessoal, nesta oportunidade a gente vai entrevistar a Yasmin Kudô, uma fotógrafa amiga aqui na cidade, e pedir para ela contar sua história, porque acho que é muito interessante e a gente pode aprender bastante da vida dela. Se liga aí. Eu me chamo Yasmin Kudô, né? É assim que eu sou conhecida profissionalmente. Sou artista visual, sou fotógrafa, sou diretora de fotografia voltada para cinema. Minha história na arte começou muito cedo, porque minha mãe é artista visual. Então a gente sempre via ela pintando, né? Ali mexendo com os artesanatos dela. Ela tinha formação superior na área, deu aula de artes um tempo. Então, de certa maneira, a gente foi aluno da minha mãe também. Eu me lembro uma situação de eu estar viajando para Curitiba de avião e uma moça esqueceu 2 revistas do meu lado, assim. Ela esqueceu uma revista Vogue e uma Marie Claire. E eu lembro de pegar essas revistas, folhear e achar aquilo um barato, ver aquelas fotos publicitárias de perfume e falar, caramba, eu quero fazer isso, eu quero fazer igual, porque é impressionante, era muito legal. Ela tentou iniciar a gente em todas as demandas artísticas, né, mas a foto falou mais alto. Eu me formei, né, em artes visuais em 2009, eu sou da turma de 2009, né, da UFG, me pós-graduei em 2 áreas diferentes, estética visual, pedagogia, porque eu queria, assim, eu sempre gostei de trabalhar com criança, eu sempre gostei de minorias sociais. O meu objeto de estudo na arte sempre foi a mulher, então qualquer exposição, qualquer linguagem que eu fosse trabalhar, o meu tema teria a ver com esse universo feminino, assim, né? Participo de editais, de exposições, né? Eu me inscrevo em diversas plataformas, né, que mexem com esse universo, assim. Comecei na foto ainda na faculdade. A minha primeira professora de fotografia foi a Rosa Berardo, que é uma grande fotógrafa daqui de Goiânia, né? Quando a gente começou numa Pentax antiga, daquela de filme. Foi uma experiência, assim, maravilhosa, porque eu conseguia extrair o que eu estava pensando, as ideias que eu tinha, e fazer isso virar imagem. E isso tinha afeto, isso tinha sentimento, então não era só a foto pela foto. Eu conseguia contar uma narrativa. Profissionalmente mesmo, foi em 2013. Foi quando eu comprei minha primeira câmera profissional, que eu perdi ela no assalto. Long story. E aí eu comecei a fotografar eventos, só que eu tinha muito receio, que a gente tá falando de uma profissão de risco. Sempre que eu pegava a câmera, eu tinha um pouco de medo. Então, assim, os primeiros eventos, assim, foram de teste, eu ia como aprendiz, que é uma coisa que eu indico sempre para quem tá começando, você começar de aprendiz, nunca cobrando. Porque se der errado alguma coisa, por ser uma profissão de risco, o interessante é que você esteja ali para aprender, literalmente. Aí quando você pegar a segurança, parte para frente. Eu sempre me vejo enquanto artista, enquanto mulher, eu me represento na minha obra, né? E eu fui vítima de regressão, então o Reflete em Mim, que foi um projeto assim incrível que a gente fez, eu peguei várias mulheres, né, que eram vítimas de agressão, e eu usei elementos visuais que extraíssem o que elas estavam sentindo naquela relação, ao sair daquela relação. Então, assim, teve histórias terríveis, assim, que a gente nem imagina que acontece dentro da casa da pessoa que às vezes está morando do lado. E eu queria fazer isso com um tom de denúncia, porque a imagem, ela entra aonde as palavras não entram. Então, muitas coisas a gente aprende através da imagem, através do vídeo. E eu tenho uma memória visual incrível, assim, eu me lembro com detalhes de coisas que eu vejo numa obra de arte, por exemplo, né, numa foto. Na exposição, né, que isso gerou um fruto de exposição, a gente teve muitas experiências interessantes. Teve uma senhora que parou e ficou olhando uma das fotografias, que é uma mulher acorrentada, né? Aí ela pegou e falou assim, eu passei 30 anos dessa maneira. Quando ele morreu, eu dei graças a Deus. Ela se sentiu representada, ela não sabia o que era um relacionamento abusivo e ela viveu isso anos. Infelizmente, no Brasil isso é uma realidade muito, muito forte, né? As mulheres, elas são vítimas todos os dias, então eu queria trazer isso na minha obra.
relacionamento, maternidade, o envelhecimento, as cicatrizes femininas são temas das minhas obras, assim, sempre. A Yasmin também é mãe, né? Eu sou mãe do vulgo Ben 10, né? Que é o Benjamin. Benjamin, quando nasceu, ele nasceu com um pé torto congênito. Nós não saberíamos se ele ia poder andar. Ele fez diversos tratamentos e cirurgias doloridas para poder andar como uma criança normal. Hoje, quem olha para ele e vê o rapaz que ele é hoje, nem imagina que ele só tem uma cicatriz no pé. Foi um período da minha vida que eu parei de trabalhar e eu parei de produzir para poder maternar. Ele usava uma bota ortopédica que colocava esse pé no lugar, então ele não andava como as outras crianças. E eu passei muito tempo observando a rotina das outras mães e eu não me sentia representada. Porque as pessoas olhavam para essas mães de crianças especiais, não sei se eu posso falar assim, talvez. Mas sim, é especial sim, no sentido de que a mãe tem que ser mais especial ainda, né? Pra viver toda aquela realidade e ficar tranquila enquanto a isso. E aí eu queria representar essas mulheres. Então, assim, há muitos anos eu escrevi a primeira ideia desse roteiro, né? De como falar sobre isso, de falar sobre esses sentimentos que a mãe, que a mulher tem. Aí nasceu o Flores e Espinhos, né, que está sendo produzido. Foi desafiador, porque são muitas pessoas, a gente está no processo, né, tem outros desdobramentos. E o filme trata sobre isso, né, trata dessa maternidade nesse recorte muito especial. E, de novo, o tema é mulher, é sobre a vida da mulher. Não foge disso nunca, né. Então, assim, é muito definido o que eu trabalho dentro da arte, porque fala sobre mim, fala sobre coisas que eu já vivi também. Não existe isso, separa o artista da obra. O artista nunca vai ser separado da obra, porque você reflete o que você é na sua obra. Eu penso que a gente não pode desistir, que por mais que as coisas estejam muito difíceis, neste momento as coisas estão muito difíceis, infelizmente no Brasil nós não temos a valorização que a gente poderia ter. Eu tenho ideias incríveis que eu não consigo ainda tirar do papel por conta de financiamento, né? A gente vive num mundo que a moeda é a troca mesmo, né? Não adianta, a gente precisa de dinheiro para fazer as coisas. Mas eu penso que você não pode desistir. E às vezes a gente entra em crise e fica deprimido com essas situações, porque você precisa pagar conta, né? Você precisa andar, você precisa comer. Mas você não pode deixar de ser você, né? Eu não deixo de ser eu enquanto eu realizo um projeto desses. Porque eu quero representar a mulher de maneiras que ela não é representada. E existem pensamentos, existem questões afetivas de nós, mulheres, que só a gente que sente. E não é uma palavra que vai fazer o outro entender. Então aí entra o vídeo, entra a foto, porque é mais fácil de você colocar a pessoa em conexão com aquele mundo que você tem ali na sua mente, né? Que a gente cria o tempo todo. Eu fico brincando, eu falo muito isso com meu filho. Se você achar que você tá no fundo do poço e não tem saída por cima, abre um buraco, você vai chegar lá do outro lado do mesmo jeito. Andar devagar não quer dizer que você não esteja andando. Você ainda continua progredindo. Então o lance é não parar. Bom, pessoal, para dar um respiro no conteúdo, queria explicar que eu convidei ela para poder contar sua história também, porque ela estava passando por um aperto, assim, sabe? Ela estava passando por uma situação difícil e não sei porque uma das coisas que eu me senti útil foi ela poder falar um pouco de si, falar um pouco dela mesma, falar um pouco da sua história. Eu acho que isso é libertador. Eu fiz umas perguntas aqui, por exemplo, de como ela se via no futuro, dos planos, algumas perguntas aleatórias para ela meio que voltar a se ver como profissional, voltar a ver as suas qualidades, voltar a ver a capacidade que ela tinha como profissional e como pessoa.
Eu acho que funcionou, acho que foi legal. E é muito legal ver como ela responde, a energia que ela tem uma vibe muito boa, mesmo com dificuldades, mesmo com tanta coisa acontecendo na vida, ela decidiu compartilhar. É só ver a cara dela, as expressões, o que ela tá falando, que é muito profundo. Eu me vejo com muitos projetos no cinema, na direção de fotografia. Se o universo quiser, ganhando alguns prêmios, algumas premiações. Por que não? Por que não? Glamour! Eu não daria certo em outra profissão, porque eu empresto os meus olhos o tempo todo para outras pessoas, nas suas memórias, nas suas histórias. As pessoas não param para pensar o quanto a profissão de um fotógrafo, de um videomaker, de um cinegrafista é importante. Porque você está mexendo numa história de alguém. E só aquilo ali vai representar aquele momento daqui a uns anos. Então é como a pessoa vai se enxergar a daqui 40 anos, a daqui 50 anos. É o que os filhos vão ter para lembrar daquela pessoa. Porque nós deixamos de existir, mas a foto fica. A foto é um documento, né? O vídeo é um documento. Eu quero falar para as mulheres, claro, que acho que toda a minha fala se centra nisso, né? Acaba se centrando nisso. Eu gosto de trabalhar com as minorias sociais, né? Não desista. Não existe idade para as coisas. O bom de estar vivo é que você sempre pode mudar a hora que você quiser. Você sempre pode mudar de profissão, de casa, de país. Tem uma fala que é engraçada, assim, de circo. Você vai, com certeza, você vai lembrar. O elefante, ele é criado, eles seguram ele, quando filhote, pela patinha, né? E ele aprende o lugar que ele tem que ficar. E aí, quando ele cresce, eles não prendem. Mas ele fica ali. Porque cria aquela prisão mental. Então, o maior desafio é sempre o mental, é a sua saúde mental. Você diz aonde você quer chegar, aonde você quer estar. E aí é lutar para você abrir, né, expandir e não se aprisionar. Tchau. Legal.